Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor? Quero agradecer a direção do culto de hoje pelo convite de estar ministrando a palavra de Deus hoje, que é uma tarefa tão honrosa que Deus entrega a nós e nós devemos honrar com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Particularmente gosto de pregar a palavra de Deus. Eu gosto mais de ensinar, né? Na questão de escola bíblica, eu gosto mais de ensinar. Porém, Deus levanta pessoas no meio de alguns outros lugares, no meio de algumas igrejas, no meio de alguns âmbitos sociais, para, através da pregação, ensinar a igreja, né? Certo pregador disse que pregação é ensinamento. Quanto mais nós pregamos, menos emocionados e levados por qualquer evento de doutrina nós somos. Então, por isso que a parte mais importante do culto é a pregação, é a palavra de Deus. E hoje estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, não só ouvir, porém praticar também. Porém praticar. Não adianta virmos a um culto, ouvimos a palavra de Deus, saímos da mesma maneira. Então peça a Deus que, através dessa mensagem, que fui convidado a trazer na quarta-feira, geralmente eu não estou tão acostumado a ser convidado em cima da hora, né? Geralmente eu tenho uma semana aí para estar preparando a palavra, porque a gente Deus vai falando com a gente durante a semana, né? E dentro daquilo que o Espírito trouxe a nós para trazer para a igreja, mas talvez seja da providência de Deus também fazer com que seja assim, né? Porque Deus geralmente tira a gente daquilo que a gente está acostumado para fazer coisa diferente, não é verdade? Amém? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, na primeira carta que escreve o apóstolo João, no capítulo 2, por favor. Primeira de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o 17, por favor. Primeira carta de João, está lá pertinho, gente, do Apocalipse. Vai lá embaixo, vai passando as folhas aí que você vai achar. Amém? Primeira de João, João está dando aqui um alerta, e o título da mensagem é o comportamento cristão. João vai tratar desse assunto e vai fazer algumas indicações e vai também trazer o porquê que ele está fazendo isso. E aos irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o irmão aqui trazer uma mensagem, eu já preguei na quarta-feira, mas não no domingo ainda aqui nessa igreja. Mas eu sempre prego de uma maneira expositiva. O que é a pregação expositiva? Pregação expositiva enfatiza a leitura do texto, sua interpretação e a sua aplicação à medida que a pregação avança, tá? E a partir do momento que eu passei a amar esse tipo de pregação, Deus me chamou para que eu pregasse dessa mesma maneira, porque eu creio, isso é uma opinião minha, não é o que Deus está falando, que esta é a pregação que alimenta a igreja, que a igreja ela tem que ser alimentada com a palavra. Não basta apenas ouvir, mas temos que ouvir, praticar. Amém? Versículo 12, por favor. Filhinhos, escreva vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escreva vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e vocês já venceram o maligno. Versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo,
os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Que palavra fantástica do apóstolo João. Queridos, preciso trazer a vocês, antes de entrar no texto, algumas coisas a respeito de informação do motivo pelo que foi escrita essa carta. Essa carta, ela não menciona, segundo, igual às demais, ela não menciona autor. Ela não menciona autor. O assunto que João vai tratar aqui, ele é urgente, então ele não perde tempo, vamos dizer assim, não perde tempo se apresentando. Porém, esta carta, ela é de autoria joanina, mas ela foi aceita como autoria joanina a partir do ano 102, pois foram achados os escritos de João. E esse foi aceito como escritos de João por 3 nomes: Papias, Irineu de Leão e Policarpo. Policarpo foi discípulo direto de João. Esses nomes compõem o que chamamos de patrística. O que é a patrística? Patrística são os irmãos que vieram logo após os apóstolos ou aprenderam diretamente deles. E eles, por estarem aos pés desses irmãos, desses apóstolos, eles confirmam esses escritos. João escreveu essa carta mais ou menos por volta do ano 95. Não se sabe ao certo se antes ou depois de seu exílio para a ilha de Patmos. Mas João já estava na velhice e ele era pastor nesse momento da igreja de Éfeso. Esse João é o mesmo João que escreve o Evangelho segundo João. Nós não dizemos Evangelho de João, nós dizemos segundo escreveu João. É dessa maneira que é o correto. Esta carta é quase que um complemento daquele Evangelho. Ele engloba direto todas as preocupações do apóstolo João para aquele tempo. Esta carta tem como ponto de partida a cidade de Éfeso. Você sabe que a cidade de Éfeso ela só perde para Roma, na atual conjuntura. A cidade de Éfeso, ela tinha nessa altura do campeonato cerca de mais de 500.000 pessoas. Esta carta também está inserida nas cartas que são chamadas de cartas gerais, e elas estão a primeira, segunda carta de Pedro, a carta de Judas, não os Iscariotes, ok? Na carta de Judas, as primeira e a segunda carta de Pedro. Estão inseridas nesse contexto porque elas foram endereçadas a diversas outras igrejas. Ela tem como ponto de partida a cidade de Éfeso, mas ela não era somente para a cidade de Éfeso. Essas cartas foram direcionadas para as igrejas da Ásia Menor. O maior conglomerado de igrejas cristãs no primeiro século estava na Ásia Menor. A Ásia Menor nós conhecemos hoje como Turquia. Aquele lugar era dominado pelo Império Romano. E quais igrejas essas cartas foram direcionadas? As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Onde estão essas cartas? Lá no Apocalipse. Depois você dá uma conferida lá. Mas não só por isso. Essa carta ela foi dirigida aos irmãos nessa época para que eles confirmassem a sua fé. Como assim confirmar a fé? Lutar por ela, combater heresias, combater falsos mestres. E nessa época, precisamente nessa época, uma heresia chamada gnosticismo tomava de assalto a igreja cristã. O gnosticismo, para nós entendermos, gnóstico quer dizer algo ou alguém que conhece. O gnosticismo, ele surge no primeiro século de uma visão neoplatônica. E o gnosticismo mistura religião sincrética, paganismo e sabedoria helenista. Dentro desse aspecto ou espectro religioso,
Ela toma de assalto as igrejas dessa época, do primeiro século, e insere doutrinas novas, como, por exemplo, o dualismo. O gnosticismo, ele bebe também, não só do conhecimento grego, helenista, mas sim também de culturas pagãs persas. Para você ter uma ideia, os persas entendiam que o mundo era dividido em duas partes. Como assim? O homem tinha uma missão específica. Os persas entendiam que o mundo ou era totalmente ruim, ou era totalmente bom. E a missão do homem nesse meio termo da existência era escolher um lado. Ou você era totalmente bom e lutava pela bondade, se tornava um arauto da justiça, ou você era totalmente mau e também lutava por isso. Por que pensamento dualista? E eu explico. Quando você vai ver lá em Efésios, Paulo dizendo assim, olha, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades e espíritos das trevas. Os gnósticos acreditavam que existia um mundo carnal que era totalmente mau, totalmente perecível. De fato, o mundo é assim mesmo. E um mundo espiritual. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado para falar sobre mundo espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Paulo vai falar principados e potestades, Paulo não está falando só de demônio. Os gregos entendiam e chamavam os espíritos a quais eles não conseguiam ver de potestades, de principados, coisas que eles não conheciam. Eles chamavam assim. Então, quando Paulo está falando lá dos principados, das potestades, Paulo não está falando exatamente de demônios, ele está falando dentro da cultura grega para que eles entendam o que ele está falando. Então, quando nós repreendemos potestades, nós podemos estar repreendendo anjos, não que a gente deva ficar chamando eles, mas também nós podemos estar repreendendo demônios. Então, a visão dualista do gnosticismo entendia que o espírito era totalmente bom e a carne era totalmente má. Mas qual era o real problema aí? É que essas teses filosóficas, esotéricas, elas não estavam necessariamente vindo de fora. Elas estavam vindo de dentro. No meio da cultura greco-romana, tinham vários tipos de pessoas, como temos aqui hoje. E o conhecimento chegava através dessas pessoas para dentro da igreja. Tanto que Paulo vai profetizar lá em Atos 20, versículo 29 e 30, e dizendo que os falsos mestres, as falsas doutrinas, viriam após a sua saída de Éfeso, pois ele é o fundador dessa igreja. Os lobos sairão do meio de vós. Então estava vindo de dentro a situação. E dentro dessa observação de conhecimento grego helenista, o que estava acontecendo? Aquilo que acontece hoje. Estavam tentando transformar o evangelho em algo mais aceitável intelectualmente pela sociedade. Então pervertiam a mensagem do evangelho, traduziam-na para a cultura grega e lançavam sobre as pessoas um espectro do evangelho, não o evangelho verdadeiro. Hoje nós temos esses espectros rondando pela igreja. Nós temos aí a teologia da prosperidade, nós temos os coaches achando que são pastor, nós temos várias outras pessoas que tentam perverter o evangelho, transformá-lo em algo mais palatável, algo mais aceitável, que desça mais pela garganta, ao invés de pregar a verdade de Deus. Mas o gnosticismo, queridos, ele não só chegou na igreja como uma teoria, mas sim como uma prática. Assim como uma prática.
E isso estava influenciando diretamente a igreja em seu comportamento. Tanto era urgente, né, como eu disse, que João ele pula as apresentações. Mas como que João vai combater esse mal que se instalou na igreja, indo de encontro ao comportamento do cristão? Mas como assim? O gnosticismo ele não implicava somente fisicamente, mas de maneira docente. Ele ia de encontro ao caráter, ele manchava o caráter cristão. E João vai diretamente ao comportamento. Ele aponta para o comportamento cristão mediante essas novas teorias. E vejamos, João olha para 3 pontos primeiramente. Primeiro, ponto docente. Se o corpo é totalmente mau, segundo a visão gnóstica, se o corpo é totalmente mau, então pode-se fazer o que quiser. Pode-se entregar a todo tipo de moralidade sexual. Pode-se entregar a bebedice. Pode-se entregar, seja lá o que for. Se o corpo é totalmente mau, então não há redenção para a carne. Assim pensava esse povo. Mas se o corpo é totalmente mau e o espírito é totalmente bom, segundo a visão gnóstica, Jesus não ressuscitou. Porque os gregos, você se procurar bem, alguns manuscritos gregos vão dizer que naquele momento em que Jesus está na cruz, aliás, Jesus está no Getsemane, pedindo para que Deus afaste esse cálice da sua presença, alguns gregos acreditam que Jesus estava sem poder, o que é um problema para a doutrina cristã, porque Jesus é totalmente Deus e ele é totalmente homem. Quando Jesus diz também, Pai, Pai, por que me abandonaste? Alguns gregos vão dizer que Jesus estava dizendo, poder, poder, por que me abandonou? Não, não é o poder, é o próprio Deus ali. É o Espírito Santo de Deus. Então esse era o problema dessa cultura gnóstica. Se pensarmos assim, então Jesus não ressuscitou. Então Jesus era um poder que passeou pela terra, que tinha um grande conhecimento, que foi um belíssimo profeta, que foi um ótimo evangelista, mas não era possível que ele fosse humano se ele fosse totalmente bom. Então Jesus não ressuscitou. Mas como é que João responde isso? Agora eu quero que você olhe para a sua Bíblia. Olha no 1º capítulo dessa mesma carta, versículo 6. Se a carne é má, então a gente pode fazer o que quiser? Olha a resposta de João. E se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não, nós não estamos à nossa própria sorte. Nós estamos no controle de Deus. Segundo ponto, se a carne é totalmente má, então pode-se tomar a forma de ascetismo. O que é o ascetismo? Quem são os ascetas? Os ascetas são aqueles que submetem o corpo a todo tipo de sofrimento. Vou dar um exemplo mais claro. Lá no Rio de Janeiro, tem um lugar chamado a Escadaria da Penha. Aquela escadaria tem tanto degrau que eu nem sei quantos são. É muito, muito. Para se ter uma ideia, imagine o Morro do Vista da Serra e você sobe só de degraus. É tudo isso. As pessoas sobem aquilo lá de joelho, literalmente de joelho, rala o joelho, chega lá com a calça rasgada, chega lá em cima todo acabado para pagar a promessa. Isso é forma de ascetismo. Machucar o corpo para alcançar uma plenitude espiritual. Alguns vão até Aparecida do Norte pedalam 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, 3.000, 4.000. Isso são formas de ascetismo. João não está falando necessariamente de ascetismo. A gente vai encontrar o combate ao ascetismo em Colossenses 2. Mas é bom mencionar, uma outra forma de ascetismo era a abstinência sexual.
A abstinência sexual era aquele pensamento, pairava sobre aquele pensamento do seguinte: olha, se a carne é má, por que eu vou alimentá-la e dar prazeres a ela? Não faz sentido? Uma outra forma de ascetismo é o celibato obrigatório. Meus queridos, o problema não é o celibato, o problema é o obrigatório. Uns nasceram para ser casados, outros não. Aí você olha para os seminários da seita romanista, e os homens vão para lá, são proibidos de se casarem, não têm relações sexuais com ninguém, e começam a desenvolver sentimentos homoafetivos. Tudo isso por obrigação, porque isso não tem fundamento bíblico. Não é uma ordem de Deus. Paulo deixa claro, uns são para casar, outros não. E acontece, o celibato não é um problema. O problema é obrigatório. As mulheres que vão para os conventos ficam lá, se abstêm das coisas da carne e também começam a desenvolver sentimentos homoafetivos, um pelos outros. Tudo isso por obrigação, porque isso não provém de Deus. Terceira coisa, os gnósticos, eles eram super-homens. Por conta de enfatizarem o conhecimento para se alcançar uma plenitude espiritual, eles achavam que estavam acima de todo mundo. Então, o pecado para eles começou a aparecer, começou a ser somente um conceito. O pecado é um conceito humano, vindo do intelecto. Isso é só uma suposição, é algo que não é necessariamente real, é algo que está na minha mente e eu posso eliminá-lo. Então o pecado, ele começou a ser relativizado. Será que o pecado é relativizado hoje? Talvez, né? Mas qual é o efeito direto para isso? A gente, para entender o efeito direto disso, a gente precisa fazer um olhar retrospectivo sobre isso aqui. Primeiro, muitos cristãos de Éfeso se tornaram crentes nominais, tradicionais, morno. Nem é frio nem quente, é morno, é bom de vomitar, segundo o que diz o Senhor Jesus. O culto começou a virar somente um programa. Meus irmãos, quantos de nós fazemos isso com domingo? Domingo é o dia de ir para a igreja. É a roupa da igreja, é o sapato da igreja. Esse sapato aqui vai em lugar nenhum mais, só na igreja. A sola dele nem gasta. Daqui 20 anos, está lá com os mesmos gominhos ainda. Virou um enfado. Virou algo nominal. Virou algo banal. Segunda coisa. Os crentes estavam enfadados com as normas de conduta que o cristianismo impunha a eles. Muitos jovens sofrem com isso. Eu sofri com isso também quando me converti. Agora eu não posso fazer nada. Agora eu não posso beber, não posso andar com um amigo do mundo, não posso fazer nada, não posso ver filme disso, não posso ver filme de tiro, não posso nada. A gente fica enfadado, e os crentes de Éfeso estavam enfadados com isso. Estavam enfadados, já estavam enchendo o saco. Por quê? Porque naquela cultura se tinha todo tipo de culto, todo tipo de festa. Os gregos, a cultura helenista era muito festiva. E eles não participavam de nada disso, tanto que um dos motivos grandes das perseguições aos cristãos do primeiro século era o fato dos cristãos não se curvarem às estátuas dos imperadores. E todo mundo fazia isso. E isso era enfado. Pô, se eu não me curvo à estátua do imperador, eu vou preso. Mas a terceira coisa. Mas antes eu quero dar um exemplo pessoal. Lembro que depois da minha conversão, eu digo que depois que Jesus me achou, porque por nossa vontade a gente não vai nele. Depois que Jesus me achou,
Eu tinha um amigo, tenho ainda, ele ainda é meu amigo, que a gente se encontrava todo dia. Só que passou um tempo, eu fiquei quase que um mês sem vê-lo. Um mês. E nesse período eu estava onde? Na igreja, né? Conhecendo ali a fé, né? Me relacionando com os irmãos e tudo mais. Passou-se um tempo, eu encontrei esse rapaz na rua, eu estava voltando da igreja, inclusive. E ele olhou para mim e disse assim: rapaz, você parece um cara mais calmo hoje em dia. Realmente, eu não sei porquê. Né? A gente não tinha essa consciência cristã que a gente tem hoje. Eu não sei porquê, mas você está vendo isso, que bom, né? Pelo menos eu estou mais calmo, eu era um cara bem irritadão, assim, bem nervoso. Jesus transforma a gente, tá, gente? Jesus muda a gente. Então ele olhou para mim e disse: você está muito mais calmo hoje em dia. Mas sabe por quê, meus irmãos? Entendam. Quando a Bíblia nos chama para ser santos, eu preciso trazer para vocês a etimologia dessa palavra. Essa palavra santo quer dizer agios. Sabe o que é agios? É diferente. Jesus nos chamou para nós sermos diferentes, meu irmão. A gente não tem que se conformar com as coisas do mundo, não. Jovens, vocês foram chamados para ser diferente. É de chatão mesmo. Virou o chatão, virei o chatão de Jesus. É isso mesmo. Nós temos que ser diferentes desse mundo. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Esse é o nosso comportamento cristão. Ágios, diferentes. Terceira coisa. Não há indicativos de que a igreja, nesse momento, estava sendo perseguida fisicamente. O problema não era a perseguição física. O problema era a sedução por coisas novas. Deixa eu te dar um exemplo simples. Você tem um carro hoje, 2017, do mesmo modelo, HB20, vamos botar um HB20. Você tem um HB20 2017. Você vende ele. 6 meses se passam, você está sem carro. Aí aparece a oportunidade de você comprar um HB20 2017 de novo. Compra lá com a Fernanda lá. Ela já está apontando assim para ela. Compra com... Aparece a oportunidade de você comprar o HB20 2017 de novo. Quando você entra nele, você fala: olha meu carro novo. E é o mesmo carro. Nós somos seduzidos por coisas novas o tempo todo. Não era diferente nesse contexto. Mas João observa as implicações reais e dirige a exortação a 3 grupos que estão descritos nesse texto. Primeiro, filhinhos. Talvez João estivesse falando aí dos seus filhos na fé, dos mais novos na fé, ou não. Alguns estudiosos têm até um problema em traduzir esse texto de uma maneira concreta, pois talvez ele esteja falando de filhinhos na fé, ou talvez seja só uma forma de tratamento. Eu creio que essa seja a posição melhor aplicada, porque João tem esse costume de chamar de filhinhos. A gente vai ver ao longo dessa carta, das 3 cartas, que ele usa essa expressão filhinhos. Segundo, aos pais. Esses são os mais maduros na fé. Talvez seja isso, porque a Bíblia, quando fala pais, talvez esteja falando dos patriarcas do Antigo Testamento, ou pais na fé, ou professores, aqueles que ensinavam outros homens. Terceiro, aos jovens. Aos jovens. E esse grupo, meu irmão, é o mais atacado pelo Satanás. É o mais atacado pelo Satanás. O jovem que está aqui hoje, ele sabe do que eu estou falando. É muita bandeja oferecida pelo diabo para o jovem. O jovem se distrai mais fácil. O jovem não tem a nossa maturidade de fé que nós fomos conquistando ao longo dos anos. E talvez a gente nem tenha alcançado ainda. Os jovens estão na presença de amigos que não são crentes o tempo todo. Eles estão com o celular na mão o tempo inteiro, nós também. Não estou tirando, não estou ausentando a gente disso, não. Nós estamos com o celular na mão o tempo todo, mas os jovens estão sendo bombardeados o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro.
observando essas coisas, eu quero olhar com você o versículo 12, por favor. Filhinhos, está aí escrito: escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Deixa eu te contar uma história. Um certo médico muito endinheirado faleceu, morreu. E ele deixou um caderno, e nesse caderno estava escrito em vermelho assim, ó, perdoado. Mas estava escrito sobre o quê? Sobre as consultas a qual ele tinha feito com várias pessoas que eram pobres. Pessoas muito pobres, não tinham condições de pagar a consulta. E ele escrevia embaixo: perdoado, perdoado, perdoado. Só que um parente dele, aliás, a esposa dele, achou esse caderno que estava escrito perdoado. E viu que a quantia a qual deviam a ele era exorbitante, muito alta. Essa mulher, encasquetada com isso, falou o seguinte: não, esse valor aqui não pode ser esquecido, não. A gente tem que ir atrás disso. Tem que ir atrás disso. É muito dinheiro para o cara morrer e dizer que tá perdoado, né? Parece até pobre, né? Pobre que herda dívida, né? É verdade. Não podemos deixar esse dinheiro embora. É muito dinheiro, temos que recuperar. O que essa mulher fez? Foi até um juiz. Chegou no juiz: ó, seu juiz, a gente tem que cobrar esse dinheiro aqui, que não sei o que, tem muita coisa aqui pendente, a gente tem que receber. O juiz pega a folha e olha lá assim, ó: minha senhora, aqui está escrito perdoado, com a letra dele, com a assinatura dele. Tribunal no mundo nenhum pode mudar o que está escrito aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte: que tribunal nenhum no mundo, Satanás nenhum, gente nenhuma, pode dizer para você que você não está perdoado. Ninguém pode dizer. Vocês já estão perdoados por causa do nome de Jesus. Pior coisa para nós, meus irmãos, é não se sentir perdoado. A gente não vive em paz, nunca mais. Há pessoas que até ceifam a própria vida, porque acham que Deus já não olha mais para elas. Mas olhe comigo o versículo 13, por favor. Ao próximo grupo, João se dirige: pais, escreva vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Para somente aí, na parte A. Os falsos mestres julgavam ter o único conhecimento de Deus. E João rebate o argumento deixando claro, quando se dirige aos crentes mais velhos, que o conhecimento de Deus é algo mais profundo. O conhecimento de Deus raso não alimenta. O conhecimento de Deus raso não alimenta. É preciso ter tempo com Deus. E quando ele se dirige aos pais, ele está dizendo: olha o tempo de relacionamento com Deus que vocês têm. Vocês, pais, vocês têm um relacionamento de muito mais tempo com o Senhor. Então olhem para os seus jovens e ensine-os a ser a mesma coisa que vocês são na presença de Deus. E como isso aconteceu? Olha a parte B desse versículo. Escreva vocês, jovens, porque vocês têm vencido o maligno. Mas como assim? Essa afirmação está no passado. Como a gente entende isso? Muito simples, meu irmão. Você já venceu o maligno a partir do momento que Jesus gritou: está consumado. Não só nós que somos mais velhos, os jovens também que creem. Vocês já venceram o maligno. Muitos irmãos, queridos, ficam aos pés do diabo dia após dia, porque não creem que venceram o maligno. Em Cristo você é mais do que vencedor.
Eu li certa feita que um escritor disse assim: se você sentar com o diabo para conversar, ele vai sentar. Se você sentar para tomar um copo de água com o diabo, ele vai tomar. Se você pensar no diabo com olhos de carinho, ele vai pensar em você também. Mas eu tenho que te dizer que o diabo é um derrotado. E nós vencemos o maligno em Cristo Jesus. Mas por que isso? Olha o versículo 14. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhece um pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Tem duas coisas aqui, olha só. Aos mais velhos, porque conhece a natureza. Nós temos que conhecer, nós só temos a convicção de perdão, meus irmãos, quando nós conhecemos a natureza daquele que nos salvou, do caráter de Cristo. Se você não conhece o caráter de Cristo, você não pode ser considerado uma pessoa salva. Mas qual é o motivo da força dos jovens aqui? O motivo da força dos jovens está descrito aí, porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. A força do jovem, a força do adulto, a força do velho, a força da igreja, vem da palavra de Deus. Vem da palavra de Deus. Mas João muda o teor agora. João passa do encorajamento a dizer que nós já conhecemos o caráter do nosso Salvador, que nós já vencemos o maligno, agora do encorajamento para a advertência. Olha comigo o versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo ele vem como uma bomba em cima de mim. Uma bomba. Dificilmente a gente vai ver ao longo da Escritura João sendo tão duro num argumento. Dificilmente. Ele afirma que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso não te assusta? Isso não te assusta? Você diz que é amado por Deus, mas ama as coisas do mundo? A Bíblia está te dando um recado, então o amor de Deus não está em você. Como eu vou transferir o amor de Deus se eu amo o mundo? Impossível. Impossível. Um escritor chamado Gautier disse o seguinte: se você ama mais estar em qualquer casa menos do que na casa de Deus, então o amor de Deus não está em você. Se você ama qualquer palavra mais do que a palavra de Deus, o amor de Deus não está em você. Aí eu lembro de Jesus: aquele que ama mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Esse versículo é pesado. Mas isso passa, meus irmãos, pelo seguinte: por uma limpeza diária. Tem um escritor que eu gosto muito, um comentarista bíblico, teólogo, chamado Warren Wiersbe. Ele diz o seguinte, uma ilustração fantástica. Ele disse que o seguinte: algumas crianças estavam passeando pelos corredores de um hospital e olharam para os médicos e disseram assim: por que vocês lavam tanto as mãos? Mas tanto, lava a mão toda hora. Pegou aqui, lava a mão. Por que vocês lavam as mãos toda hora? E os médicos disseram assim: aqui nós amamos a saúde, mas nós odiamos mais ainda as bactérias. É necessário que você ame a Deus, mas que odeie cada vez mais o pecado. Mas João
vai mudar a advertência e vai tratar de um assunto, no versículo 16, que está relacionado diretamente às nossas ações. Olha comigo o versículo 16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A carne está aqui, queridos. Quando João fala carne nesse versículo, aqui ele está no conceito ético. João não está falando da carne, mas do que provém da carne, que são os desejos pecaminosos que vêm da carne. Isso é providência nossa. Olha como é que João está tratando isso. Isso é nosso, isso é coisa nossa, isso não provém de Deus. Deus não traz desejos pecaminosos ao nosso sentimento, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Segunda coisa, são os olhos. Os desejos dos olhos. Os olhos, meus queridos, são a janela do mundo. Os olhos são como máquinas fotográficas. Elas registram o momento. Tudo entra pelos olhos. Tudo entra pelos olhos. Todos os desejos da carne entram pelos olhos. Nós olhamos, é só uma foto, é só um vídeo. Entrou, já está lá dentro. Quando está lá dentro, já começa a criar desejo. Começa a criar predisposição. Então a ordem de Deus é, foge disso daí. Paulo vai falar a Timóteo, lá na segunda carta, capítulo 4. Perdão, capítulo 2, versículo 22. Foge dos desejos da mocidade. Não é troca uma ideia, não. É vai embora. A Bíblia não nos recomenda a trocar ideia com o pecado. É sair fora, é fugir, corre, dá no pé, vai embora. Jovem, presta atenção no que eu vou falar para você. Vai embora de perto de gente que só traz pecado, que só traz problema para o seu olho. Sai de perto, seja o chato mesmo. Vai embora. Perde a amizade, mas não perde a salvação. E qual é o efeito disso? Das proveniências da carne e dos desejos que vêm através dos olhos? É a soberba da vida. É a soberba da vida. Esse é o resultado de todas as situações acima. É o resultado prático. Soberba. A soberba produz uma alucinação ilusória em nós mesmos. A pessoa soberba acha que é muita coisa, mas não é nada. Acha que pode tudo, mas não pode nada. Acha que tem tudo, mas não tem nada. E isso tudo provém da carne. Quantas pessoas, meus irmãos, entristecidamente eu digo isso, quantas pessoas no meio de nós, crentes, são assim? São soberbos, avarentos, fazem tudo para conseguir alguma coisa. Sempre alguma coisa, sempre conseguir algo, sempre estar acima de alguém, sempre estar na melhor posição. Lembre-se que Jesus repreendeu esses que gostavam dos primeiros lugares na sinagoga. Amam as ofertas, saqueiam as casas das viúvas, mas são como sepulcros caiados, belíssimos por fora, mas por dentro só tem ossos podres. Mas João eu chego junto com ele ao 17, olha comigo aí. E ele vai dizer o porquê que nós não devemos observar essas coisas. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. João aqui está fazendo um contraste entre aqueles que vivem a transitoriedade da vida e aqueles que vivem para Deus e tomam posse da eternidade. O primeiro bilionário do mundo se chama John Rockefeller. Já falecido. Não faleceu tem muitos anos não, mas já tem um tempo bacana. Ele era um filantropo de grande nome mundial. Morreu muito velho, acho que quase aos 100 anos de idade. Primeiro bilionário registrado no mundo.
No seu enterro, alguém chegou para o seu mordomo e perguntou assim: o senhor Rockefeller deixou quanto? Ele não demorou a responder e disse assim: ele deixou tudo, não levou um centavo. Tudo isso passa. As cadeiras passam. As pessoas passam. Os relacionamentos passam. Tudo passa. Tudo passa. Jovem, se liga no que eu vou te falar. Presta atenção. Há anos atrás eu tinha uma namorada que dizia que nunca ia me separar dela. Cadê ela? Acabou. Nem lembro, eu esqueci o nome dela mesmo. Nem lembro mais. Um dia eu comprei um PlayStation 4 e disse: caraca, eu nunca vou vender esse videogame. Eu já tive 2. E cadê o segundo? Já vendi também. Passa, tudo acaba. Tudo acaba. E por isso eu digo para você, principalmente para os jovens: jovem, em nome de Jesus, toma posse da eternidade. Toma posse da eternidade. Viva para a eternidade. Você não é daqui. Lembre-se que nós somos estrangeiros. Estamos passando daqui para a eternidade prometida por Deus. Louvado seja Deus. Mas eu quero encerrar, meus irmãos. Acho que eu já estou meio tempo, né? Falta um pouquinho ainda. E eu quero encerrar com algumas recomendações. E a primeira recomendação é para os pais e os adultos dessa igreja. Meus irmãos, em nome de Jesus, não olhem para os jovens da sua casa, desta casa, com um olhar de desprezo. A força está neles. Eles são fortes, eles são aqueles que aguentam ficar subindo o morro para evangelizar. A gente não aguenta mais não. O joelho está acabando. Não menosprezem eles, olhem para eles com um olhar de amor. Entendam que eles vão passar pelos mesmos problemas que vocês, mesmas frustrações, mesmas decepções, tudo vão passar, gente. Sabe por quê? Porque tem que passar, porque tudo isso passa. Tudo isso passa. Ensine, olhe para ele: olha, eu me decepcionei nisso e eu venci isso dessa maneira. Ensina ele, senta com ele, conversa com ele. Não menospreze os jovens da igreja de Deus. E a segunda, e eu termino aqui. Jovens, isso é para você diretamente. Nós acreditamos em vocês. Nós acreditamos em vocês. Não pensem o contrário, por favor. Nós acreditamos em vocês sim. Vocês não são o futuro do reino de Deus, vocês já são parte do reino de Deus. Vocês já são parte do reino de Deus. Nós contamos com a força de vocês. Nós precisamos estar com vocês. Nós queremos vocês aqui, porque nós precisamos de vocês. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, os jovens dessa casa. Que olha só que culto bacana que eles prepararam, não é verdade? Olha a mídia bem estruturada que nós temos aqui, não é verdade? Coisas muito boas são feitas através de jovens. Deus não os menospreza, Deus quer eles perto, e nós temos que puxar eles para perto cada vez mais. Aqui tem jovens professores de escola bíblica, aqui tem jovens louvoristas, aqui tem jovens pregadores, aqui tem jovens que futuramente serão pastores. Eles fazem parte do reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se levantar, por favor? Vamos orar, meus irmãos. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Vem aqui na frente. Nós vamos orar por vocês. Cadê os evangelistas, presbíteros? Os abençoados aí que são da liderança da igreja. Chega aqui, gente. Chega aqui. Em nome de Jesus. Ó o Bibi, está vindo aqui na frente também. Jovenzão, né, Bibi? É isso aí. Jovenzão. Gente, vamos abençoar os nossos jovens.
Vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Está chegando mais ali do lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tem algum jovem aqui ainda, gente, que não aceitou Jesus, levanta a sua mão, que nós vamos orar por você. Mas se você não vai levantar a sua mão, a gente entende que Jesus já está fazendo alguma coisa aí dentro de você. Amém? Louvado seja Deus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, abençoar a vida desses irmãos aqui presentes, Deus, que não estão chegando no reino de Deus, no teu reino, mas já são parte dele, Deus. Nós cremos verdadeiramente que aqui há evangelistas, presbíteros, pastores, músicos, Deus, pessoas, homens, mulheres, que serão levantados no tempo que o Senhor determinou, para estarem levando a mensagem do reino de Deus adiante, Deus. Nós cremos, nós abençoamos a vida deles, Deus. Nós abençoamos verdadeiramente a vida deles, para que eles, grandes coisas eles façam em teu nome, Jesus. Na boca deles também está o poder, Deus, para repreender as ações do maligno, Deus. Pois eles já venceram o maligno, Deus, na tua vitória na cruz do Calvário, Pai. Nós, como igreja, abençoamos a vida dos nossos jovens, Deus, no nome de Jesus, e pedimos, Pai, que se há alguém aqui desejoso por te conhecer, Deus, que o Senhor toque no coração dele agora, Deus, para que ele venha verdadeiramente para a tua presença, meu Deus, para que ele experimente da tua bondade, da tua verdade, Deus, da alegria que é estar nos seus caminhos, nos seus atos, Deus. Nós acreditamos com sinceridade de coração que uma grande obra na vida dos jovens dessa igreja, dessa localidade, o Senhor já está fazendo e já está operando, Deus. E os frutos aparecerão no tempo determinado pelo Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Nada não, né, para avisar? Tome seus lugares, em nome de Jesus. Nós vamos ir para casa. Acabei no horário certo, tá? Tem um relógio oprimindo o pregador aqui, né? Eu evito olhar para ele. Peço que a igreja continue orando por mim, amém? Continue orando por mim, e que eu nunca suba aqui para falar de mim, mas sim para falar de Jesus, amém? Erga suas mãos, em nome de Jesus, com o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida da tua igreja. E a igreja diz: amém. Vão em paz, que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigado.